Quero deixar o meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança. A Igreja Batista Nova Aliança está localizada na Vila Olímpia, ali na Rua Dracena, 184. E assim que possível, nós vamos retornar os nossos cultos lá e já fica o convite, né? A cada pessoa que sentir o desejo de adorar a Deus, de cultuar o Senhor juntamente conosco, já fica aqui o convite. Nós estamos pregando, né, uma série de mensagens sobre promessas para considerar em momentos de dificuldade. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus, né? Uma mensagem que está tendo como base o Salmo 67. Eu vou cantar aqui 2 hinos que tem a ver, né, com o assunto que vamos trabalhar hoje à noite. E aí nós vamos orar e pregar a palavra do Senhor, ok? Há um hino que ele é baseado num versículo que está em Êxodo 33, versículo 22, que diz assim: eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei. E o hino é no abrigo da rocha. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em plácido amor e cobre-me com sua mão. E cobre-me com sua mão. Jesus, amoroso e fiel Salvador, consola o meu coração. Me firma os pés, nada pode abalar, e sempre segura minha mão. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em plácido amor e cobre-me com sua mão. E cobre-me com sua mão. Coroa minhas horas com bênçãos de Deus, nos lábios me ponho louvor. Cantando extasiado, dou glória a Jesus, excelso e leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em plácido amor e cobre-me com sua mão. E cobre-me com sua mão.
na terceira estrofe, ele diz assim: coroa-me as horas com bênçãos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus, né? Tem um outro hino aqui do Voz de Melodias que fala sobre o fato que está em Hebreus 11:13, que diz assim: todos estes morreram na fé, confessando que eram peregrinos sobre a terra. Nós somos peregrinos. E às vezes nós nos esquecemos disso e achamos que é aqui o nosso lar, em que viveremos para sempre, quando não é verdade. Estamos de passagem, somos peregrinos, e nós devemos ter em mente a ideia de que nós somos forasteiros. Então o hino diz: faze-me um forasteiro, né? Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, vis daqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me achei amando tesouros terrestres, vãos prazeres em teu lugar. Mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Nós vamos orar e depois nós vamos ler o Salmo 67, onde pregaremos aí a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós somos gratos por mais um dia de vida que tem nos dado, o privilégio que temos de sermos teus filhos, temos a vida eterna. Senhor, nós sabemos que muitas vezes nós não realizamos aquilo que o Senhor quer que realizemos. Muitas vezes nós acabamos por fazer aquilo que o Senhor não quer que façamos. Então, ó Pai, perdoe-nos os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça, limpa-nos o coração, a mente, todo o nosso ser, para podermos receber agora a instrução do Espírito do Senhor, e essa instrução calar em nossos corações, ficando ali gravada de tal maneira que possa ser usada a bem das nossas vidas pelo Espírito do Senhor. Continua conosco e engrandece o nome do Senhor em nosso meio. É o que nós pedimos, já agradecidos e confiados no nome de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 67. E eu vou ler aqui, são 7 versículos que dizem assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Selá, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Selá.
Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. E eu começo com uma pergunta: por que Deus nos abençoa? Você já parou para pensar nisso? Eu posso dizer para você, né, que é possível que as pessoas não considerem de maneira adequada aí as bênçãos de Deus, né? E se a visão for incorreta acerca das bênçãos de Deus, a pessoa não aceitará, por exemplo, quando essa bênção for retida por Deus. Sabe, algumas pessoas acreditam em bênçãos específicas a que têm direito. E caso elas fiquem retidas, elas sejam retidas por Deus, isso pode levar, né, essas pessoas aí até mesmo a se revoltarem contra Deus. Aliás, há alguns anos existia um tal de um culto da revolta por aí, em que as pessoas que não recebiam a bênção que lhes era por direito, elas então se revoltavam contra Deus. Qual é o ponto de vista correto acerca das bênçãos de Deus? Nós temos a resposta aqui nesse salmo, né, o Salmo 67. Ele foi escrito, né, para aqueles momentos de adoração em Israel. Se você olhar logo no início aí, tem assim, ó, salmo e cântico para o músico mor, né? O músico mor, ou seja, o diretor de música ali. E nós vemos que Deus usou a música para ensinar o povo de Deus, ensinar a verdade para o povo de Deus. Era para ser cantado, aqui como diz aqui, com instrumentos de corda, né? Então nós temos aqui uma música, uma canção, um hino que foi inspirado por Deus, em que o Senhor, em sua graça, concedia ao povo, né, esse hino para que eles pudessem responder adequadamente às suas bênçãos. Não havia dúvida que Deus havia abençoado Israel. Aí você fala, mas por que não havia dúvida, né? Ou talvez vai ser por que Deus abençoou, né? Você vê que o Espírito de Deus, ele concedeu este salmo aqui aos israelitas para que eles se lembrassem da origem da bênção, de onde ela vinha. E para que se lembrasse também a razão para as bênçãos, né? Existe um propósito para cada uma delas. E o Salmo, então, ele vai comunicar aqui 3 verdades acerca das bênçãos de Deus. A primeira verdade aqui é o requerimento das bênçãos de Deus. Aí depois você encontra a segunda razão, que é, né, a segunda verdade sobre as bênçãos, é a razão das bênçãos de Deus. E a terceira verdade, que é o resultado aí das bênçãos de Deus. Então nós vamos começar olhando o versículo 1. Diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E aqui nós encontramos o requerimento, né, das bênçãos de Deus. Será que é certo pedir para que Deus nos abençoe? Nós vamos ver que sim, né? Ao longo aqui de todo o Salmo, o salmista, ele se refere aqui a esse termo nós, né? Ele fala, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Então, quando ele está usando esse nós, ele está se referindo à comunidade, né? Especificamente a comunidade dele, a comunidade de Israel, aquele grupo que era conhecido como povo de Deus. Então ele queria a bênção de Deus. E é interessante aqui porque a bênção vem de Deus para as pessoas, porque Deus é gracioso, né? Os israelitas não as mereciam mais do que a nós. Nós também merecemos como eles mereciam, né? Os israelitas as pediram na dependência desse fato, de que Deus ele é gracioso. O versículo 1, né, apresenta um pedido aqui triplo.
mas de maneira típica da poesia hebraica aqui, os 3 pedidos são paralelos, né? São 3 maneiras de perguntar o que seria, em essência, né, a mesma coisa. Se você olhar comigo aí, né? Primeiro ele diz que Deus seja misericordioso conosco. Depois ele diz que Deus nos abençoe. E depois ele diz assim, que Deus faça o seu rosto resplandecer, né? Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Agora, interessante aqui que não é uma oração por uma bênção pessoal. Aqui é uma bênção comunitária, uma bênção coletiva, digamos assim. O salmista, ele queria que Deus abençoasse o seu povo. Então, né, portanto, eu vou dizer para você que não há problema em você pedir a bênção, né, para que Deus os abençoe. Deus é gracioso e ele tem prazer em dar boas coisas, boas dádivas ao seu povo. Mas qual é a verdade aqui, né? Primeira verdade, nós temos necessidades. Eu tenho necessidade, você tem necessidade, nós temos necessidades, várias necessidades. A segunda é o que nós precisamos, somente o Senhor pode fornecer. Somente o Senhor pode conceder aquilo que você precisa. Né? E porque Ele sabe dessas duas coisas, Deus sabe que nós temos necessidade, Ele sabe que é somente Ele que pode nos fornecer, e porque Ele é bom, porque Ele é generoso, Ele é gracioso, então Ele quer que você peça, que nós, né, estejamos ali pedindo pelas bênçãos. Isso é bíblico, tá? Se você guarda aí o Salmo 67, olha comigo o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, que você já conhece. Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então veja aqui que Jesus diz que é para você pedir. E se você pedir, será dado, né? Se você olhar em Tiago, no caso aqui falando sobre sabedoria, né? Você já chegou um momento e falou assim, Deus, me ajuda, eu preciso de sabedoria. No versículo 5 do capítulo 1 de Tiago diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Então, Deus nos convida a pedir. Então, você tem uma necessidade, você pede a Deus. Deus está nos chamando aqui, mas é importante pedir com a compreensão certa da razão, né, pela qual Deus nos abençoa. Existe um propósito, existe uma razão pela qual Deus abençoa a você e a mim. Deus nos abençoa. Isso me leva aqui ao segundo ponto. Volte lá para o Salmo 67 e olha o versículo 2. Ele diz assim, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Veja que esse versículo está ligado ao versículo 1. Né? Ele fala assim, Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aí no versículo 2, para que? Tem uma finalidade aqui. Né? Ele fala assim, ó, você vai ser abençoado, mas com esse propósito, para esse fim. Né? É interessante aqui, né, que Deus nunca teve a intenção de Israel ser um reservatório ali de bênçãos. Um balde, né? Onde vai se depositando as bênçãos ali. Não. Mas sempre o propósito de Deus foi que Israel fosse um canal de bênçãos. Aliás, é sempre assim. Jesus disse assim, que quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se você crer no Senhor, não é para ficar com a água aí estancada, parada em você, não, mas é para fluir, né? Então, as bênçãos que Deus enviou a Israel eram um meio para atingir um propósito maior. Né? Ele escolheu abençoar aqui Israel para que, através de Israel, algo acontecesse às nações. E ele queria, então, que a sua salvação, né, se tornasse conhecida pelas nações.
Se você olhou aí o versículo 2, está falando, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Então, quando você olha aqui, né, essa era a intenção de Deus. Ele escolheu Abraão, ele firmou uma aliança com Abraão ali, com os seus descendentes, ele transformou Abraão e a descendência de Abraão em uma nação, Israel, e deu à nação uma terra prometida. E ele convidou a nação escolhida, né, Israel, a clamar por sua bênção. Assim, peça, né? E essa bênção aqui, que graciosamente Deus concedeu, ele concedeu com propósito. Por qual propósito? Por que ele concedeu? Né? Você vê assim que ele concedeu para que as nações ouvissem sobre ele e conhecessem os seus caminhos, conhecessem a sua salvação. Por que Deus abençoou o seu povo? Primeiro, Deus abençoou o seu povo para a sua própria glória. Olha aí, né? Se você está olhando comigo aí no versículo 2, fala assim, para que se conheça na terra o teu caminho, entre todas as nações a tua salvação. Versículo 3 diz, louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Sabe, Deus, quando ele fala assim que os seus caminhos, né, sejam conhecidos, que a sua salvação seja conhecida, então ele deseja tornar conhecidos os seus caminhos, ele deseja tornar conhecida a sua salvação. E aí eu pergunto para você, mas onde? Onde? Você olhar no versículo 2 assim, diz assim, na terra. E diz também, entre todas as nações. Então, ele deseja que os seus caminhos sejam conhecidos em toda a terra. A salvação dele em todas as nações. Ou seja, o alcance é mundial. Não é para ficar especificamente em um só lugar. Né? Existe mais uma razão aqui. Deus abençoou o seu povo para o bem das nações. Se Deus abençoasse Israel e seus caminhos fossem conhecidos em todo o mundo, o que ia acontecer, né? As nações experimentariam a salvação do Senhor. Por isso ele escolheu Israel primeiro, né? Para que Israel fosse como aquele troféu que pudesse ser visto, né, por todas as nações, para que todo mundo pudesse ver, né, Israel ali como aquele troféu, ou seja, uma lição objetiva, a fim de o mundo saber como Deus é. Sabe, Deus queria abençoar o povo dele, Deus queria abençoar Israel para que o mundo pudesse conhecê-lo. Mas, infelizmente, eles fizeram o que nós costumamos fazer. Eles tornaram-se autocentrados, né? E foram egoístas. Eles deixaram isso para eles mesmos. Ou seja, eles queriam acumular as bênçãos de Deus, né? Em vez de ser um meio para um fim, ser um meio para que o objetivo maior fosse alcançado, seja bênção para abençoar as outras nações, não, eles falaram assim, nós vamos acumular. Você lembra, por exemplo, da história de Jonas? Né? Ele não queria ir a Nínive, e existia uma razão, né? Ele não queria pregar a palavra de Deus lá. Aí você pergunta, mas por que ele não queria pregar a palavra de Deus? Sabe, como ele mesmo disse a Deus depois, né, que Nínive se arrependeu, né, e foi poupada, ele disse assim para Deus, olha, eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Jonas falou, eu sabia que o Senhor era bondoso, benigno, compassivo, longânimo. E então Jonas não queria ir lá pregar o evangelho para aquele povo lá. Porque ele sabia que se ele se arrependesse, Deus iria perdoar. E Jonas não queria que os inimigos mais terríveis ali de Israel, né, não queria que esses inimigos fossem perdoados. Né? E os ninivitas eram terríveis a ponto de arrancaram a pele da pessoa, estando ela ainda viva ainda, né? E outras atrocidades, assim. Aí Jonas falou, se eu for lá pregar, eles vão se arrepender e vão
recebeu o perdão do Senhor. E foi isso que aconteceu mesmo. Então Jonas não queria ir, mas foi, né? Porque Deus é Deus, Deus manda, o servo obedece, Deus ordena, né? E o servo vai e cumpre a ordem dada por Deus. E aqui, né? Veja assim que o motivo da bênção de Deus não mudou. Você vê que é sempre sobre a glória dele e o bem das nações. E é por isso que ele abençoa. É por isso que ele nos concede a bênção. Isso foi verdade para Israel. E isso é verdade para nós também. Nós somos um meio para alcançar um fim. Nós precisamos da bênção de Deus? Sim. Nós devemos pedir a bênção de Deus? Sim. Mas por quê? Né? O pedido ele não é individual, ele é coletivo, ele é comunitário, né? É para que a reputação de Deus se espalhe pelo mundo, né? Ele nos abençoa a fim de nos usar para levar a salvação às nações perdidas no mundo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15. Deixa eu ver o versículo 7 e 8. E diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que Deus é glorificado? Quando nós damos muito fruto. Não é? E aqui é interessante porque Deus nos abençoa para que através de nós ele possa produzir, né, frutos, muitos frutos em todo o mundo, que vai resultar na sua glória. Frutos para a glória de Deus. Então, as bênçãos de Deus, elas vêm em várias formas. Eu vou dizer para você que nem sempre as bênçãos de Deus parecem ser, no primeiro momento, uma bênção, mas depois, quando a pessoa começa a entender, ela acaba se tornando uma bênção, né? A bênção de Deus pode vir, por exemplo, na forma de um julgamento, de uma enfermidade, a perda de alguma coisa, a perda de um emprego, a perda de alguma coisa. Porém, tudo o que Deus permite em nossas vidas, Ele permite para o nosso bem e para a sua glória. Você está entendendo isso? Tudo que Deus permite em nossa vida, Ele permite para o nosso bem e para a glória dele. Primeiro, você vê aqui que nós temos, então, no Salmo 67, voltando lá, o requerimento da bênção. Em segundo momento, nós temos aqui a razão para a bênção, a razão das bênçãos de Deus. E depois nós temos aqui no Salmo 67, versículos 3 até os 7, os resultados das bênçãos de Deus. Diz assim o 3: Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. E é por isso que nós desejamos a sua bênção, não é? Ou seja, para que através de nós os povos venham a conhecer e louvar a Deus. A partir do momento que você é abençoado, as pessoas estão vendo isso e elas querem também ser abençoadas por Deus e elas acabam conhecendo os caminhos de Deus, se entregando ao Senhor, né, recebendo a sua salvação, e aí elas também começam a louvá-lo. Deus nos abençoa não para acumularmos bênçãos, mas para que através das bênçãos outros se tornem pessoas que louvam o Deus verdadeiro. Olha o versículo 4 que eu já li também. Ele diz assim que Deus merece e deseja o louvor de Israel. Sim, mas não apenas para Israel. Veja aqui, que diz assim:
Alegrem-se e regozijem-se as nações. Aí você vê que Deus julgará os povos, que Deus governará as nações, mas eles dizem assim, alegrem-se e regozijem-se as nações. Então, Deus merece, Deus deseja o louvor de Israel, do seu povo, mas ele deseja o louvor não apenas de Israel, mas que todas as nações se alegrem nele. Versículo 5, aqui um outro resultado, né? Existe uma palavrinha aqui em hebraica, Yodo Shan Ameen Kolan, né? E aqui é interessante porque aí você vai pensar, mas por que Deus abençoa o seu povo? Vê que tem uma repetição aqui. A repetição torna a resposta clara, ou seja, Deus abençoou o povo para que todos os povos o louvassem, o adorassem. Né? Daí, versículos 6 e 7 vai assim: então a terra produz a sua colheita. Versículo 6, né? Então a terra dará o seu fruto. E Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus vai nos abençoar e todos os confins da terra o temerão. Sabe o resultado aqui? O resultado é que os povos da terra virão a conhecê-lo, a temê-lo, a louvá-lo, a adorá-lo. Esse é o resultado, ou seja, quando nós vemos as bênçãos de Deus numa perspectiva correta, duas coisas acontecem. A primeira é que as nações são abençoadas. Todas as nações são abençoadas. Observe o salmista aqui, né? Ele diz que gostaria de ver alguém louvando a Deus. No versículo 3 ele fala os povos. Ainda no versículo 3 fala todos os povos. No versículo 4 ele fala assim as nações. No versículo 4 ainda os povos. E continua falando sobre isso. A repetição torna algo óbvio aqui, né? Que estava no coração daquele salmista, aquele homem piedoso a Deus, e que deve estar também no nosso coração, sabe? O desejo de espalhar a glória de Deus, né? E isto é visto, né, repetidamente nos Salmos. Eu vou passar por vários Salmos aqui. Vou voltar para o Salmo 46, vou ler o versículo 10. 46, 10 diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Ou seja, Deus será exaltado sobre a terra. Salmo 57, versículo 5, diz assim: sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra, a glória de Deus sobre toda a terra. Isso é repetido no versículo 11, ó: seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 65, versículo 5, diz assim: com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Se você olhar o Salmo 72, versículos 17, 18 e 19, diz assim: 17, o seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Salmo 86, versículo 9, diz assim: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Sabe? Salmo 96, versículo 3. Salmo 96, versículo 3. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Versículo 10 desse mesmo salmo: dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Salmo 102, versículo 15. Cadê?
Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Salmo 105, 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Salmo 108, 3. Diz assim: Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Versículo 5. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Salmo 113, versículo 3. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Salmo 117, 1. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Salmo 145, versículos 10 a 12, diz assim: Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Sabe? E existem outras passagens ainda que mostram isso. Se você voltar comigo para 1 Reis, 1 Reis, capítulo 8, versículos 42 e 43. Deixa eu pegar aqui, 42, diz assim: Porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vieram orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, acenda a tua habitação e faz conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tem edificado. Lembra aqui da oração de Salomão, de dedicação do templo, né? Ao propósito aqui, livro de Malaquias também, né? Vamos pegar aqui Malaquias, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. E aí você vai encontrando passagens e mais passagens. Sabe, não há como negar duas verdades aqui. Primeira, as nações estão no coração de Deus. E a segunda, Deus quer que as nações estejam no coração do povo de Deus também. Sabe, Jesus uma vez chamou a si mesmo de a luz do mundo, em João capítulo 9, versículo 5. Ele é a luz do mundo, ele não veio para iluminar somente Israel. Ele não veio somente para iluminar você, mas a todas as pessoas. E nós devemos entender isso e procurar, então, quando buscarmos a bênção de Deus, entender a razão da bênção de Deus, sabe? E pedir realmente para que Deus use essa bênção para que o nome dele seja honrado e glorificado entre todos os povos. Quando nós enxergarmos corretamente o propósito das bênçãos de Deus, aí mais bênçãos virão sobre nós. No Salmo 67 fala, lá no versículo 6 e 7, fala assim, ó, então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Aí repete isso no versículo 7, Deus nos abençoará, e Deus nos abençoará, e Deus nos abençoará. Então o que acontece? A partir do momento que você entende as bênçãos de Deus, o propósito delas, e aí você requer a bênção de Deus, entendendo a sua razão. Então você tem o resultado da bênção de Deus na sua vida e na vida das outras pessoas também. Então veja aqui que tem uma repetição, né, duas vezes, do Deus nos abençoará. Então você tem um equilíbrio aqui. Você tem necessidade, o mundo tem necessidade também. Nós precisamos da bênção de Deus, o mundo precisa da bênção de Deus também. Nós devemos buscá-la em Deus.
como o mundo também precisa buscar em Deus essa bênção. Então, Deus não nos abençoa para que nós possamos navegar seguros em direção ao céu, né? De maneira confortável, né? Tem algumas pessoas que pregam isso, igrejas que preconizam isso, que você foi salvo para viver aqui na terra um mar de rosas, né? Mas não é isso que Deus está falando, não. E quando Deus abençoa você, é para atingir um fim maior, um propósito maior dele ser glorificado em todas as nações. Deus nos abençoa para que ele possa ser glorificado por meio de nós no mundo. É isso que o Salmo 67 está trazendo para cada um de nós, e nós devemos entender. Eu quero as bênçãos de Deus? Quero. Você certamente quer também. Nós queremos a bênção de Deus, mas nunca devemos nos esquecer que a bênção de Deus está atrelada a um objetivo maior. Sabe, quando Deus abençoa a sua vida, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, e as outras pessoas veem a bênção de Deus, elas vão querer saber como é que Deus pode abençoar a vida delas também. E aí você pode mostrar os caminhos, pode mostrar a salvação de Deus. Essa pessoa se torna, então, um filho de Deus, uma filha de Deus. E ela começa a ser abençoada também. E outras pessoas vão ver a bênção de Deus na vida dela também. E aí Deus vai cada vez mais sendo glorificado. Esse é o propósito de Deus. E a partir do momento que os frutos vão aparecendo, o que acontece? Deus nos abençoa. E nos abençoa. E nos abençoa de novo. Que nós possamos aprender isso, não nos esquecendo jamais dos propósitos da bênção de Deus em nossa vida. Eu espero que esse salmo tenha ajudado você a reconhecer que você precisa requerer, sim, a bênção de Deus, mas você precisa entender a razão da bênção de Deus. E aí, então, poder desfrutar dos resultados da bênção de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, somos gratos ao Senhor pelo Salmo 67, que nos esclarece, nos ajuda a termos uma visão correta acerca das bênçãos de Deus. Que nós sempre possamos entender que a bênção tem o propósito de fazer com que os caminhos do Senhor sejam conhecidos, que a salvação do Senhor seja conhecida em toda a terra, entre todas as nações, e aí a ponto do nome do Senhor ser honrado e glorificado, a ponto das nações alegrarem-se diante do Senhor, adorando ao Senhor, porque Tu és o Deus verdadeiro, digno de toda honra e toda glória e toda adoração. Agradecemos por isso, ó Pai, e pedimos sim que o Senhor abençoe as nossas vidas e que nós possamos, através da bênção do Senhor em nossas vidas, abençoar outras vidas também, e elas abençoarem outras vidas, e o fruto então se multiplicar e dar honra e glória ao Senhor. É isso que nós pedimos, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos, né? E se ele permitir, no próximo domingo continuaremos falando sobre as promessas de Deus, né? Que devem ser consideradas aí nos momentos de dificuldade. Amém? Deus abençoe a sua vida.